Olá, seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, 22 de junho, 2-0 para o Brasil nos últimos minutos do segundo tempo, porque até o fim a gente joga. E aqui no AgroSomar, até o fim você pode mandar pergunta. Então prepare a sua, porque o AgroSomar já está rolando. E eu vou chutar a bola para a Desirê Brandt. Boa tarde, Desirê. Boa tarde, que sofrimento, hein? Pelo amor de Deus, Priscila. Mas você vê, até o último minuto a gente tem que acreditar, né, Desirê? Tem que acreditar, é isso que é ser brasileiro, acredita até o último minuto. Boa tarde, Priscila. Boa tarde também a todos que nos assistem. E eu sei que tem muita gente querendo saber, até inclusive lá na redação, eu conversei com o repórter Henrique Biguetti, ele, Priscila, mas aí vem chuva no interior de São Paulo, ele que anda percorrendo as lavouras, falando com os produtores, querendo saber se vem chuva. Gente, no inverno não costuma chover em São Paulo, é tempo muito seco. Eu até falei pro Biguetti, só se vier nos últimos minutos do inverno, porque chuva agora não tem, né? Exatamente, e agora a gente está com uma espécie de bloqueio atmosférico. Isso impede a chuva na maioria das regiões brasileiras. Até como a Priscila falou ontem, chuva para poucos agora nesses próximos dias, tá? No inverno costuma ser assim. Então só tem previsão de chuva para o extremo norte do Brasil, ao longo da costa do Nordeste e também para o Rio Grande do Sul. Ontem choveu um pouco no Rio Grande do Sul, frente fria foi embora, hoje a chuva deu uma trégua, mas no fim de semana ela volta. Só que esse bloqueio, ele mantém a chuva no Rio Grande do Sul, então tudo que tiver que acontecer de chuva vai ser no Rio Grande do Sul, no máximo Santa Catarina, leste do Paraná muito fraco. Agora, para as outras áreas do Brasil, não tem previsão de mudanças, pelo menos até os primeiros dias do mês de julho. Se chover é muito pouquinho no leste de São Paulo, lá por volta do dia 4 ou 5 do mês de julho. Para o interior do estado de São Paulo, lá por volta do dia 10. E olhe lá, viu? Pingos isolados, muito fraco. É chuva para um ver e outro não. É isso né? mesmo. É bom a gente deixar claro, não é isso chuva mesmo. significativa, não são volumes elevados, tá certo? Se chover é algo muito isolado, que não vai conseguir reverter o déficit que foi acumulado em abril e maio, que aí sim foram meses que deveriam ter tido chuva e o tempo ficou mais seco com chuva abaixo da média. Março já foi bem ruim, né? E aí veio abril, maio com chuva abaixo da média, então realmente não vai ser no inverno que a gente vai reverter esse quadro. Não vai ser no inverno, mas o quadro do jogo dá para reverter também. Bom, vamos voltar aqui para meteorologia. Vamos voltar para meteorologia. Eu sou o Lucas Cunha, de Santo Antônio da Platina. É norte do Paraná, viu, Desirê? Tá. Queria saber a previsão para os próximos 30 dias. Aqui faz muito tempo que não dá uma chuva boa. Por enquanto, quando chove, é muito pouco, ele disse. Então, é igual São Paulo, norte do Paraná. Né? Imagina, então não tem realmente... Dá para esperar alguma coisa no sul do estado, né, Desirê? Agora, pro norte... Tem um toquinho. Toquinho de chuva. Toquinho só. Por enquanto esse tempo firme. Aí no dia 8 de julho tem um pouquinho de chuva, depois passa. Depois, perto do dia 20 de julho também tem mais um pouquinho. É sempre de pouquinho. Em agosto é que melhora um pouco a situação, tá? Mas em setembro volta a secar e aí só tem previsão de chuva de novo na segunda quinzena do mês de setembro. O que vai predominar mesmo é o tempo mais seco nessa região. De vez em quando dá uma chuva, mas a maior parte desse período agora, ao longo do inverno, até começar a primavera, é de tempo mais firme. Desirê, agora tem o Renato, de Itaguaçu, com C cedilha, tá? É Espírito Santo, olha o que ele fala. Eu queria saber quando vai ter tempo firme para a secagem do café, pois nos últimos dias teve tempo nublado e chuva. Espírito Santo? Espírito Santo, exatamente. Vamos lá. No sudeste do Brasil era o único local onde a gente teve alguns temporais localizados, foi o Espírito Santo mesmo, inclusive com alguns transtornos em Vitória, na capital. Agora seca, essa massa de ar seco, ela é mais forte mesmo, ela é mais intensa. Então, ela vai impedir a chuva em toda a região sudeste, inclusive no Espírito Santo. Vai ter uma passagem de uma frente fria bem de raspão pela costa, a nebulosidade até aumenta um pouquinho aí ao longo do fim de semana, mas é mais sol do que nebulosidade mesmo. Não tem previsão de chuva por enquanto, só vai chover, olha lá, por volta do dia 6 de julho, mesmo assim, baixos acumulados. Depois segue aí com uma certa instabilidade, mas é sempre chuva fraca,
fraca. Em agosto tem alguns episódios de chuva um pouquinho mais fortes, mas sempre intercalados por períodos mais longos de tempo firme. E olha só, olha setembro, bem seco, tá? E aí só tem previsão para uma chuva mais frequente, mais volumosa no decorrer do mês de outubro. E olha, Priscila, tem até como destaque agora para esses próximos dias, ou seja, primeira quinzena, né, primeiros 15 dias do inverno, até de calor em algumas regiões do Brasil, porque enquanto a chuva não avança, o frio também não avança. Então a temperatura tende a ficar mais alta nesses próximos dias na região sudeste, no centro-oeste, interior do nordeste, então nem se fala, né? E isso, por enquanto, não vai mudar. Enquanto uma frente fria não romper esse bloqueio atmosférico, a gente vai sentir calor nesse comecinho de inverno. Muito bem. Agora é Rio Grande do Sul. Canguçu é o nome da cidade e o telespectador é o Roniel Weber. Como será o clima aqui no Rio Grande do Sul no mês de setembro? Vai ter geada? Ele quer saber de geada tardia. Por aqui, começamos o plantio do tabaco nessa época. Geada. Vamos ver. Será Olha, que enquanto chove não tem geada, também tem isso. Porque enquanto a chuva não sai, o frio não chega, tá? Então, primeiro vamos olhar para a chuva, só para ele ter ideia do que vai acontecer. Ao longo desses próximos 30 dias, a expectativa é de uma frequência de chuva de tempo instável. Mesmo que não chova muito forte, sempre tem um pouquinho de umidade. Dificilmente a gente tem aí períodos de tempo mais firme. Olha agosto com bastante chuva, inclusive, para essa região. Vamos dar uma olhadinha na temperatura? Ela até deve cair em alguns momentos, mas ó, a temperatura mais baixa que a gente tem aqui é no dia 9 de julho, que é justamente quando a frente fria vai avançar em direção ao sudeste, e aí, na retaguarda da frente fria, aí sim, finalmente, vem o frio. E aí pode chegar a 3 graus a mínima prevista para a região de Canguçu, mas isso somente por volta do dia 9 de julho. Depois tem uma outra quedinha aqui no dia tem 12. Outra aqui, ó. 5 graus, 4 graus, mais uma aqui, 4 graus. O que eu percebi, Desirê, respondendo também às perguntas dos nossos telespectadores no Superclima, no Rural Notícias, é que para o Rio Grande do Sul você vê 3 quedas de temperatura em julho. E próximas, né? Próximas. Agora é diferente do Paraná, de São Paulo, de Mato Grosso do Sul. Não chega tanto para cá. Não. Fica mais restrito no Rio Grande do Sul, esse frio intenso, né? Isso, e o Rio Grande do Sul vai ter muito sobe e desce de temperatura. Ó, só para você ter ideia, Priscila, hoje não tem chuva, a frente fria saiu. Só para ter ideia, eu vou falar de Porto Alegre, tá? Então hoje a frente fria saiu, entrou o ar frio. Tem sol na capital dos gaúchos, mas a temperatura não vai passar dos 20 graus. Aí amanhã o vento vira, passa a soprar de norte, vai chegar a 27. Aí no domingo não vai passar dos 18 graus de novo, com chuva de novo. Então fica, sobe e desce de temperatura e também chove e para. Tem previsão, uma grande frequência de chuva para o Rio Grande do Sul, mas fica, chove, para, esquenta, esfria. Então uma grande variação de temperatura e de condição de tempo também. Tá certo. E aí não dá para esperar também isso no sudeste do Brasil, porque não chega por aqui. Não, essa variação grande fica mesmo para o sul do país. Vamos falar de Santa Catarina, já que o assunto é o sul. É o Kleber, que mora na região oeste, Águas Frias. Estão falando em geadas no fim agora de junho, é verdade? Junho. Ou não? E a previsão para os próximos 90 dias de chuva e temperatura? Parabéns pelo programa. Obrigado, ele quer saber junho, julho e agosto. Porque a gente percebe pelos mapas que Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina sofrem mais alterações, né? Isso. Conforme você vai subindo, já norte do Paraná não vê tanta coisa. Mais estável, né? Ó, tem previsão de chuva, a frequência é boa, né? Tem aí, tá certo que o volume não é muito extraordinário, mas chove bastante, tem bastante instabilidade nesses próximos dias. Em julho, o volume de chuva aumenta, agosto também com chuva, setembro tem algumas quebrinhas de chuva, mas nada preocupante em relação ao tempo seco, tá? Temperatura, fica no sobe e desce, quer ver? Olha aqui, ó. Por enquanto, esquenta um pouquinho hoje, de repente cai de novo a temperatura amanhã. Aí tem uma queda de temperatura aqui, ó, no dia 9 de julho. 5 graus é a mínima prevista. Por quê? Porque é quando a frente fria, pelo jeito, vai romper o tal do bloqueio atmosférico e aí a massa de ar polar consegue entrar. Tá? Mas por enquanto só tem uma onda de frio aqui, ó, no dia 9 de julho. Depois disso não tem nenhuma queda tão significativa. Muito bem. E olha só, mais paulistas, produtores, né? Reclamando aqui desse tempo seco, porque o Renato de Piacatu, São Paulo, que é a previsão para os próximos 3 meses, porque ele fala o seguinte, ó, já perdi o milho, safrinha, e já faz
85 dias que não chove. Ou seja, não é culpa do inverno, é culpa do que não choveu durante o outono. Isso. Né? Final de verão e outono. E agora não tem previsão de chuva mesmo, infelizmente. Quando chove é muito pouquinho. E é bom ele perguntar isso, Priscila, porque tem a previsão de que a chuva em São Paulo pode ficar acima da média. Repito, não significa grande coisa, porque no inverno não chove em São Paulo, então qualquer chuvinha que caia vai dar acima da média. Por isso que eu coloquei um mapa que a gente até pode mostrar aqui no próximo bloco, a gente coloca para o telespectador, dessa chuva que aparece ligeiramente acima da média nos próximos 3 meses, em parte de Minas e parte de Goiás, mas eu deixei claro, gente, as médias climatológicas em Minas, agora em julho, é 30 milímetros, não é isso? 30 milímetros, você tem 35 em algumas cidades. Então, para ultrapassar essa média, 5 milímetros já ultrapassa. Então, isso que a gente tem que saber enxergar. Tem chuva acima da média? Tem, mas a média é muito baixa. E aí não vai reverter déficit hídrico, não vai reverter. Não é agora no inverno, tá? Então, ó, tempo seco no interior de São Paulo. Vamos ver quando é que começa? Agosto tem um pouquinho mais de chuva. É agosto, inclusive. Outra coisa, a gente tem que pensar que o inverno, ele tem 3 meses. Um mês que a chuva fique acima da média, já vai deixar o inverno inteiro com chuva acima da média, né? A conta toda vai dar chuva acima da média. E essa chuva acima da média que os modelos estão enxergando... No fim. É principalmente aqui em agosto, tá? Que vai acontecer. Do inverno. No fim, tá? E aí, não olha só. Não é julho, é agosto. Setembro, de novo, seco, só tem previsão de chuva lá por volta do dia 20, quase começando a primavera. E aí, em outubro, tem uma chuva um pouco mais forte, mas ainda intercalada com período seco. Só no decorrer de novembro que se consolida a chuva no interior paulista. Eu comecei até falando para os telespectadores que agosto vai ser melhor que julho, não é isso? Sim, vai. Agosto vai ser melhor que julho, mas, gente, agosto... já é o mês mais seco do ano em diversas cidades de São Paulo. É o que tem a média climatológica mais baixa. E aquilo que a Desirê falou, se passar um pouquinho, não me recordo quanto é São Paulo, por exemplo. Acho que eram uns 60 milímetros, não sei. É coisa talvez desse tipo. Até menos do que isso. Até menos. Deve ser uns 30 milímetros. A média para agosto, normalmente, né? E então, se chover 40, passou da média já. Mas ainda é chuva sem volume elevado, não é verdade? Imagina, você divide 40 milímetros por 30 dias... não dá nada. Não dá nada. A média mascara os extremos, eu tá sempre bem? falo. É verdade. É uma ótima frase. Assim. O Carlos é de Engenheiro Beltrão, Paraná, e que é a previsão do tempo para amanhã. Opa! Por que, hein, Carlos? O que será? O que você vai Conta fazer pra amanhã? gente. Vou perguntar aqui para ele. Por que amanhã? Por que amanhã? Vai fazer algum trato cultural na sua lavoura? Chuva não tem. Vamos ver de quanto que vai dar de temperatura para ele amanhã. Só vou falar de temperatura porque chuva mesmo não tem. Amanhã, dia 23, 27 graus, mínima de 15. Amanhece fresquinho, esquenta um pouco até o meio da tarde, 27 graus é a máxima prevista. E para a região dele, só tem previsão de chuva dia 8 de julho, mesmo assim fraca e passageira. A gente vai para um rápido intervalo, mas nós vamos preparar esses mapas sobre a anomalia da chuva e da temperatura mínima no inverno para a Desirê explicar para vocês, tá bom? Já estamos de volta com a Grossomar e, conforme prometido, os mapas especiais com a explicação especial da Desirê Brant dessas anomalias que vão acontecer nos 3 meses do inverno. Anomalia quer dizer o seguinte, onde a chuva fica acima do normal, abaixo do esperado, dentro da média e o mesmo com a temperatura mínima. É isso aí. Vamos começar pela chuva? Porque esse mapa aqui ele vai explicar, inclusive, o comportamento da temperatura agora ao longo do inverno, tá? Então, esse verdinho aqui, ó, a gente precisa tomar muito cuidado com essa informação que está mostrando a chuva acima da média nessa região entre Minas, Goiás, coisa de 30 a 40 milímetros. Coisa de 30 a 40 milímetros, tá? É a previsão aqui de anomalia para estas regiões. Uma região que não chove nada nesta época do ano, então é muito pouco. E isso vai acontecer por volta do mês de agosto. Então a gente tem que lembrar que o inverno ele tem 3 meses, tá? Boa parte do inverno vai ser de tempo seco. Em um mês é que essa chuva pode ficar acima da média e mesmo assim não significa grandes coisas porque é um período em que não chove normalmente, então qualquer chuva que caia acaba deixando a média do inverno acima
acima, né, do normal. Bom, tem previsão de chuva acima da média também para o interior do Paraná. Muito cuidado com essa chuva também. Esta também é uma região onde não recebe muita chuva ao longo do inverno e tem essa previsão. E essa chuva aqui ela vai acontecer principalmente em setembro. E para o Rio Grande do Sul a gente tem duas situações. Chuva acima da média, como a Priscila já adiantou, que pega realmente aqui a região de trigo. Isso pode acontecer entre agosto e setembro, principalmente, e é um período crucial, tá? Seria bom que não tivesse realmente acima da média. E aqui para a faixa leste do estado do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, chuva um pouquinho abaixo da média, o que não é um problema. A chuva ela vai ser frequente no Rio Grande do Sul. É que nestas regiões amareladas aqui do mapa, talvez ela não atinja, o volume não atinja a média. Mas vai ter frequência sim, tem bastante umidade no solo, isso é importante. Então, essa chuva, mesmo que ela não atinja a média, não vai ser um problema por enquanto, tá? Ah, bom, agora aqui ao longo do Nordeste, né? Olha aqui, ondas de leste fraquinhas, Priscila, não tem laninha para ajudar as ondas de leste, tá? Então a chuva fica um pouco abaixo da média. É uma chuva frequente? Ela acontece diariamente, mas com volumes baixos, tá? Bom, vamos falar de temperatura. A gente olha para essa mancha verde aqui e fala, nossa, vai chover bastante. Já disse que não. Por quê? Porque aqui já chove pouco nessa época do ano. Só que isso aqui vai mexer na média de temperatura. Como vai chover, vai ficar mais nublado e aí a temperatura não deve subir tanto durante as tardes em alguns momentos do inverno. Por isso que aparece essa mancha azul aqui, tá? Deixando a temperatura um pouquinho abaixo da média. Não quer dizer que vai fazer frio. 2 graus abaixo da normal. Muito pouquinho, né? Até porque esses próximos dias agora, esse início de inverno vai ser marcado pelo calor. Tem regiões aqui que vai chegar a 35 graus, né? E aqui para o sul do Brasil, acima da média. Por quê? Porque em algumas regiões, bom, aqui para o Paraná tem explicação e também para Mato Grosso do Sul, interior paulista. É o quê? A falta de chuva, os períodos prolongados de tempo seco devem fazer com que a temperatura suba com facilidade durante as noites. E para o Rio Grande do Sul, por que está um pouquinho acima da média? Porque ela deixa a mínima acima da média. O que deixa a mínima acima da média? A frequência de chuva. Tá? A chuva não vai ser tão acima da média, mas a frequência dela, tempo nublado, umidade, isso segura, não deixa a temperatura cair tanto. Por isso que ela pode ficar um pouquinho acima da média, aqui no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Tá certo, tá Desirê, muito bem explicado. Agora a gente vai lá para o norte do Brasil, a cidade é São João do Araguaia, Pará. Boa tarde, meninas do AgroSomar, meu nome é Aldaí Silva, sou produtor de leite e gostaria da previsão para os próximos 90 dias. É São João do Araguaia? Tem Isso. Tanta coisa do Araguaia aqui, peraí que eu já vou achar. Aqui, Pará. Vamos lá, olha lá. Bom, essa época não chove lá. E aí vamos ver quando começa a chover nessa região. Ó, tô passando batido aqui pelo mês de julho e agosto. Setembro também. Outubro começa lá uns toquinhos fraquinhos lá, mais nebulosidade do que chuva. E aí, novembro. Primeiros 10 dias de novembro ainda secos, aí a partir de então a chuva começa e pelo jeito se consolida, tá? Por volta do dia 10 de novembro em diante, Priscila. Ixi, tá bom. Vamos Minas frente, então? Não tem jeito, vamos para Minas. Vamos para Minas, a cidade é São João do Paraíso, eu acho. Tá escrito aqui São João Paraísa, ele escreveu, mas eu não sei se vai aparecer isso aí. São João. Não. Coloca São João e vamos ver o que tem de São João no Brasil, que deve ter muito menina, São João no Brasil. O que não falta vai ser São João. São João do Vamos ver Paraíso. Ali. Vamos ver se tem. Vixe, tem um monte de... Tem muito. Não tem. Não tem. São João Paraísa. Previsão chuva, Vamos São ver. João Paraísa. Não sei se essa cidade existe, vamos ver. Às vezes é exatamente... Não. Realmente não tem. Não tem. Ô, Gilmar Gomes, coloca o nome da cidade certinho pra gente achar. Vamos responder Toledo enquanto isso? Vamos lá. Porque tem gente de Toledo querendo saber a previsão aqui. Vamos Toledo. lá, Toledo, Paraná. Vamos ver o nome aqui. Se fala o nome, é o César de Toledo. Deve estar preocupado com o frio, já eu falo do frio, tá? Primeiro eu vou mostrar esse gráfico aqui limpinho, só tem uma chuvinha por volta do dia 8 de julho, que é quando a frente fria aparece, que vai romper o bloqueio atmosférico, depois seca de novo. Aí só vai chover a partir do dia 24 de julho, agosto tem uma frequência e um volume maior de chuva previsto. Setembro, comecinho seca um pouco, mas depois em meados de setembro tem chuva boa. E outubro ganhando um pouco mais de frequência essa chuva, tá? Vou dar uma olhadinha agora na previsão de temperatura,
que é o que interessa para ele. Tem a mínima prevista para esses próximos dias é de 7 graus no dia 9 de julho. É o que eu falei, enquanto a chuva não avançar, o frio também não avança, tá? Então, enquanto tá seco por aí e a frente fria estiver presa lá no Rio Grande do Sul, se a frente fria não avança, a massa de ar polar também não. Isso só deve acontecer a partir do dia 8 de julho. E aí é por isso que no dia 9 tem essa queda aqui de temperatura, mas também não tem risco de geada não. 7 graus é a mínima prevista. Vamos ver se tem mais alguma onda de frio? Por enquanto não, viu, Priscila? Esse inverno tá com cara de bloqueio para a maior parte aí das regiões produtoras. O mineiro aqui, o Gilmar Gomes, falou que é São João do Paraíso. São João do Paraíso. Vamos ver se aparece. Momentos de... Ah, achou. Nossa, gente. Momentos de... Será que eu tinha escrito alguma coisa errada? Não, às vezes é porque não colocou o do. Enfim. Vamos lá, ó, tempo seco, estamos falando de Minas Gerais, e aí não tem previsão de chuva mesmo. Vamos ver, ó, em setembro, dia 24, tem previsão para algumas pancadinhas muito rápidas, isoladas. Em outubro, a partir do dia 10, aí é que a gente vê a chuva ganhando força, tá? Então, a partir do dia 10 de outubro é que a chuva se torna mais frequente nessa região. Tá certo, e olha, a gente quer que você participe do AgroSomar e agora você tem outro canal para enviar vídeos. Você pode até dizer se você quer que a gente responda no AgroSomar, mas também no Rural Notícias. A gente quer receber vídeos para colocar você na nossa tela lá do RN, comigo e com a Suelen Farias. Então você diz no vídeo, olha, quero ser respondido no AgroSomar, quero ser respondido no RN, tá certo? Que a gente vai responder a sua solicitação, mas é preciso que você envie um vídeo pra gente através do WhatsApp, que é o 11 98524 0073, tá certo? Então não perca essa oportunidade e participe com a gente, porque o programa é seu, é pura interatividade. É isso aí. Agora também o Rural Notícias também quer mostrar vídeo desse. Eles adoraram o nosso. É ótimo. Gostaram do que a gente faz aqui. Quanto mais, melhor. Não é isso? Quanto mais, melhor. E a gente responde no jornal que você quiser, tá certo? Envie vídeos pra gente. A gente quer mostrar a sua cara aqui no canal. A sua lavoura, que ela quer mostrar. Sua lavoura, tudo. Então participe. Você que faz o programa, tá certo? Uma boa tarde. 2-0 Brasil. Isso aí, até já, gente.